Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E nesse dia do livro, minha gente, a gente vai fazer uma homenagem a uma escritora brasileira que, olha, eu não tenho dúvida em afirmar que ela é subconhecida, subvalorizada por todo o impacto que ela prestou, obviamente, para a literatura brasileira, mas não só. A gente está falando de uma escritora que desafiou a ordem dos bons costumes, essa hipocrisia brasileira e consolidou muito do movimento feminista no Brasil, pela liberdade, pelos nossos corpos, pelos nossos quereres, pela nossa sexualidade. E é sem dúvida considerada talvez a mais censurada na ditadura brasileira. Assim ficou conhecida Cassandra Rios, escritora paulistana, nasceu em São Paulo no dia 3 de outubro de 32 e faleceu, olha só, no 8 de março de 2002, recentemente. Ela diz que todos os livros dela foram censurados, mas na prática parece que foram 36 de mais de 50 publicados, então não dá para dizer se foram todos, mas só esse número já dá bastante da dimensão da perseguição e da importância que ela teve. Minha gente, para prestar essa homenagem, é com muita alegria que eu anuncio que a gente também está recebendo aqui uma grande escritora brasileira, a Mara Moira, conversa Bem Viver hoje. Ela que é escritora, professora de literatura, doutora em letras na Unicamp, autora de livros como E Se Eu Fosse Puta e Neca, Romance em Bajubá, esse mais recentemente publicado pela Companhia das Letras. Amara, que alegria falar contigo, ainda mais para celebrar a trajetória de outra escritora brasileira. Obrigado pela disponibilidade, viu? Ah, feliz demais. Cassandra Rios é uma figura muito importante na minha vida, né? Me sinto como se fosse como uma herdeira, né, das provocações e das doidices que ela aprontou na literatura, né? E vai ser muito bom a gente poder falar de Dia do Livro, homenageando essa figura que é tão falada e ao mesmo tempo tão maldita, né? Tão amaldiçoada pelo que ela escreveu, né? Então ela vendeu muito, foi muito conhecida e hoje em dia, apesar de ter sido esse ícone, foi meio que esquecida também, né? E hoje os esforços de trazê-la à tona esbarram num moralismo que segue vigente hoje, né? Parece que ela, 70 anos atrás, estava escrevendo e chocando pessoas e suas obras seguem chocando pessoas hoje em dia também. Que legal essa tua introdução. Eu já vou aqui antever que eu quero terminar essa entrevista perguntando se hoje Cassandra Rios também seria censurada. Mas antes de chegar lá, queria que tu contasse a tua relação com ela, quando que foi a primeira vez que tu teve contato e se em algum momento ela em vida vocês conseguiram talvez se conhecer, se trocar em algum momento ou foi mais por contato da literatura e da academia mesmo? Não, quando ela morreu, eu tinha 17 anos. Acho que eu nunca tinha vindo para São Paulo, agora eu moro em São Paulo, mas eu sou de Campinas, sou do interior, né? Então eu tinha 17 anos, não fazia ideia de quem ela era, ao mesmo tempo que eu era vizinha de uma figura que também tem uma relação direta com a Cassandra, não que eram amigas ou que se conhecessem, mas que as duas também são malditas, autoras malditas da literatura, que nasceram mais ou menos no mesmo momento, morreram mais ou menos no mesmo momento, que é a Hilda Hilst. Eu era vizinha da Hilda Hilst. A Hilda morre em 2004, se eu não me engano, ou 4 ou 5, acho que é 4. E eu fiquei ali namorando, né? Quando é que eu ia visitá-la, quando é que eu ia bater na porta dela e falar, ah, oi, tudo bem? Né? Acabou que ela morreu antes que eu conseguisse fazer isso. Não era exatamente vizinha, tinha que caminhar uns 3, 4 quilômetros, Vizinho, mas era perto, porque era uma zona rural de Campinas, assim, sabe? se Então era tratando uma. de Hilda Rist é vizinha, quase irmã. Mas por favor, continua. Mas, e aí, então, ou seja, eu não conhecia a Cassandra, mas eu já conhecia e admirava, né, por volta dessa época, a Hilda Hilst. E a Cassandra eu fui demorar mais uns 15 anos para conhecer, assim. Foi um pouco antes da pandemia, certamente, que eu li as primeiras obras dela. Acho que depois da minha transição, faço a transição em 2014, começo a pensar, né, a literatura de uma maneira mais atrelada com movimentos sociais, com reivindicações políticas. A Cassandra acaba caindo no meu colo, cai porque era uma das pioneiras autoras LGBTs brasileiras, então uma autora lésbica que falou de LGBTs ao longo de todas as suas obras, e começo a buscar os livros e descubro que são dificílimos de encontrar, né? Então, caros. Hoje eu fiz um levantamento
De todas as obras que eu consegui identificar que de fato tem o nomezinho dela na capa e foram publicadas, aí tem, agora eu não lembro exatamente de cabeça, mas é quase 50 livros que eu consegui chegar nesse número, e eu tenho todos, exceto os que ela publicou com pseudônimo masculino. Então, os que ela publicou com pseudônimo masculino, só tenho um deles, Oliver Rivers, né? Mas os que ela publicou como Cassandra Hills e que estão registrados, eu consegui encontrar, mas vira e mexe aparece um outro com o títulozinho, o nome dela de autora, que não está registrado em lugar nenhum. Aí eu não sei se é uma publicação clandestina, sei lá, é uma incógnita. Uma autora desse porte e que a gente até hoje não sabe direito quantas obras ela escreveu, não tem um lugar que tenha a íntegra da sua produção para a gente poder consultar, para a gente poder estudar, para a gente poder analisar. Uma figura que morreu faz 20 e poucos anos e a gente já não tem o material que ela publicou em vida, né? É inacreditável, Amar. Que bonito que tu tem toda essa dedicação e consegue trazer esses dados para a gente ter a dimensão do que está se tratando. Por um lado, é inacreditável, é uma ofensa que a gente tem contra a nossa própria história, mas por outro lado, se a gente tira, digamos, esse véu da hipocrisia e olha para o nosso país como ele é, a gente entende porque uma autora desse porte ela é tão perseguida, escanteada, esquecida, tentam de toda forma inviabilizar toda a trajetória dela. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas só para enfatizar que de fato é muito, muito denunciante que o livro dela, quando ela escreveu com o pseudônimo de Oliver Rivers, é o momento que ela não foi censurada, né? Então é quando as coisas começam a ficar cada vez mais escancaradas. Mas conta um pouquinho, para a gente ir direto pro X da questão, de por que que tu diria que ela foi tão censurada e podemos considerar como a escritora mais perseguida do Brasil, ou pelo menos durante a ditadura? Eu não diria que ela foi censurada, eu diria que ela segue sendo censurada, assim, né? E é engraçado, assim, né? Porque eu tenho a sensação de que a Cassandra, por isso ela se torna uma figura tão importante para mim, ela é uma figura que ela consegue incomodar os conservadores, como já seria de se esperar, né? Porque ela traz uma obra escancaradamente sexual e desviante, né? Então, desde as primeiras obras que ela publica, ela dá um truque dizendo que ela publicou adolescente, com 14, não, com 16 anos ela fala que ela publicou a primeira obra, mas as notícias de jornal da Volúpia do Pecado dizem que a obra saiu em 51, quando ela tinha 19 anos, né? O prefácio que vem junto nessa suposta primeira edição fala que quando ela publicou o livro ela tinha 18, 19 anos, né? Então, é isso, ela tenta, às vezes, na biografia dela, ela dá anos de publicação para as obras mais cedo, mas aí quando a gente encontra o livro em primeira mão, assim, é uma figura que dava muito caô, assim, né? Vinha cheia de truques, né? Então ela é uma figura que a gente tem que analisar com cuidado o que que ela fala e o que que de fato aconteceu, mas é impressionante, assim, né? Então ela consegue incomodar os conservadores por trazer essas narrativas abertamente sexuais e com figuras dissidentes, protagonistas, né, com destaque. Ela incomoda os acadêmicos porque ela escreve de um jeito um tanto desleixado, então isso é uma coisa importante de se notar. Às vezes as obras dela são sofridas, assim, porque faltou alguém ali para fazer uma revisão de texto e parece que ela escrevia, clicava Enter, publicar, sabe? Mas não era assim naquela época. Naquela época tinha que o esquema, a forma de publicar um livro era muito diferente de hoje, né? Não é igual publicar um post numa rede social, lançar um e-book no Kindle, sabe? Era diferente. Então me espanta um pouco a falta de um cuidado editorial ali. Tinha que ter uma figura, um editor, uma editora que desse um pouco mais de organização para aquele texto, ou ela própria que não deixava ninguém tocar nas coisas que ela escrevia, né? Mas de qualquer forma, ela foi descartada pela academia por conta disso, né? E ela incomoda também os movimentos sociais, né? Então, sobretudo o movimento LGBT e feminista, porque ela nunca escolhe histórias muito legais para contar. Então, são as piores atrocidades, colocando figuras LGBTs, mulheres, como figuras atrozes, né? O do seu livro mais conhecido, né? Eu Sou uma Lésbica, de 1980, que saiu em folhetim numa revista pornográfica chamada Status, e depois foi transformada em livro.
Esse livro conta a história da Flávia. Parece uma autobiografia, eu sou uma lésbica, parece que ela contando a história dela, mas não, é a Flávia contando a própria história. E a Flávia vai dizer que desde os 8 anos de idade já se entendia como lésbica, e ela diz isso porque com 8 anos ela seduziu a vizinha da frente, teve uma relação com essa vizinha, que era uma mulher casada, né, maior de idade. Então é isso, é essa história que a Cassandra resolve contar num momento ali de emergência da luta LGBT. Aí ele escolhe contar a história de uma criança que seduz uma adulta e vai viver uma relação amorosa com ela, né? Então, mas ao mesmo tempo, são histórias possíveis, né? Não é que a Cassandra está dizendo isso é o mundo ideal. Isso é uma história, né? Acho que a literatura ela trabalha com esse campo do imaginário. A gente consegue, tem um monte de seriado aí de criança endemoniada, criança que vai e trucida, né, faz uma chacina, mata, né, enfia uma faca, arranca o coração da outra figura, né, e a gente não se escandaliza com isso, porque entende que é imaginação. Mas quando a gente está falando de LGBTs, né, parece que tem que colocar figuras bonitinhas, senão vai alimentar um ódio que já existe contra nós. E a Cassandra então vai nessa contramão e fala: eu não abro mão de contar as histórias que eu quiser contar, por mais atrozes que elas sejam. Eu reivindico uma liberdade irrestrita para o meu ofício de escritora e vocês que lidem com o que eu for publicando, né? Então, é uma figura que incomoda todo mundo, né? Conservador, acadêmico e movimento social, todo mundo fica de cabelo em pé diante das obras dessa figura, o que é uma coisa incrível, né? Então, ela mostra, né, para mim, a Cassandra encarna a ideia de livros perigosos. Acho que em tempos de livros insossos, livros sem gosto, livros que não fedem nem cheiram, livros que não fazem nada, né, que não causam nenhum tipo de desassossego, né? Acho que a Cassandra Hills, ela revigora essa ideia de livros perigosos, né, de uma literatura como algo que, de fato, ameaça uma dada ordem social, uma ordem que não nos interessa, uma ordem que nos subjuga, que nos explora, que nos violenta. Então, essa ordem não interessa e, para isso, a gente precisa da literatura afiada, literatura de guerra, literatura subversiva como a Cassandra produzia. Uma literatura que nos provoca, né, que nos tira do lugar comum ali de simplesmente sentar e ler um bom livro, que é claro que existe esse local, mas também existe esse local poderoso da literatura de realmente te mobilizar. E é muito interessante, né, Mara, que ela também, você estava falando um pouco da relação da academia, como ela era rejeitada, que ela também nunca procurou, digamos, esse lugar assim, muito notável, assim, daquela escrita mais rebuscada, como queria escolher o público. Ela sempre priorizou uma escrita popular, né, que pudesse atender aos anseios de qualquer pessoa, qualquer um pudesse pegar aquele livro e se entreter e entrar na história. É um ponto interessante também, né? Sim, eu acho que tem. Eu gostaria sim que ela tivesse dado um pouco mais de cuidado para o objeto final, livro, né, que ela escreveu, né, o que não quer dizer que ela precisava escrever de uma forma mais rebuscada. O texto dela às vezes é um tanto repetitivo, tem umas frases desconexas, são questões de organização textual mesmo, assim, né? E poderiam ser mais. E às vezes parece realmente que não teve uma revisão de texto, né? De ortografia, de a palavra tá digitada errada ali, sabe? Né? Passa um monte de coisas equivocadas. Não? Ah, essa palavra está repetindo muitas vezes, essa palavra está confusa, o sentido dela nessa frase. Correções e ajustes desse tipo, né? É, um bom revisor de texto, um bom editor de texto daria conta de fazer sem desvirtuar a proposta de uma escrita mais escrita numa linguagem mais comunicativa, mais abrangente, mais acessível, né? Mais acessível de pronto. Então tem esse ponto. É, de, em defesa da Cassandra, eu falo que, apesar dela escrever assim, ela tinha uma intuição profunda, uma intuição muito sofisticada, e ela consegue trazer para as obras dela algumas coisas que não estavam no radar da academia. E que demorariam muito tempo para que academia, movimentos sociais, né, sociedade se daria conta, e aí, ou seja, ela antecipa esses movimentos
e consegue dar uma centralidade para essas figuras que estavam começando a conseguir existir enquanto ela dava os seus primeiros passos de escritora. Então, desde o primeiro romance, A Volúpia do Pecado, de 50, 51 ali, 48 da contagem dela, né? Desde esse momento, ela tem protagonistas LGBTs nas suas obras. Então, A Volúpia do Pecado tem um casal de lésbicas ali, com sexo direto, descrito ali de forma bem direta, né? Então, é muito interessante isso, né? A gente poder ver protagonistas LGBTs em obras literárias, né? A Cassandra vai escrever provavelmente os dois primeiros romances com protagonistas trans no Brasil, né? Georgette, em 61, que ela fala que publicou em 56, mas 61 é a data do meu livrinho que está escrito primeira edição. E Uma Mulher Diferente, 68, que ela fala também que saiu em 65. Ela sempre antecipa, né, nas autobiografias, no texto autobiográfico dela, ela dá umas datas, não sei se é a data onde ela terminou de escrever o texto, né, mas o livro sai de fato mesmo numa outra data, ela não explica muito bem. Mas, de qualquer forma, Georgette de 61 e Uma Mulher Diferente de 68 são dois romances com protagonistas trans, mulheres trans. E no Uma Mulher Diferente tem ainda uma outra questão que é ainda mais subversiva, né? É provavelmente uma das primeiras vezes na literatura brasileira que uma mulher trans foi tratada no feminino no livro, que pela ficção a gente imaginou que faria sentido tratar uma mulher trans no feminino. Até então era outra travesti, outra travesti, outra travesti, e tratava sempre no masculino. Ali a gente vai ter a figura sendo referida o tempo todo no feminino. No começo do livro é um feminino entre aspas, mas de repente o narrador meio que se encanta com a narrativa dessa figura e começa a tratá-la no feminino sem qualquer aspas. Então é muito interessante esse recurso, vai, de uma mudança de perspectiva. Pra gente ter noção né, uma década depois, o Chico Buarque lançaria a Ópera do Malandro com a Geni e o Zeppelin, né, que muitas vezes as pessoas acham que a Geni da música dos Geni e o Zeppelin era uma mulher cis, porque ele trata ela no feminino, mas é uma travesti também, ó. E as pessoas confundem porque é meio inesperado que se refira a uma travesti no feminino de forma tão contundente como Chico Buarque vai fazer 10 anos depois da Cassandra. Então é muito interessante esse movimento dela, né? De tá começando a existir uma comunidade trans travesti no Brasil nos anos 50, 60, e em paralelo a isso, ela já está publicando obras refletindo sobre é, transformações corporais, ela está falando de hormônios, ela está falando sobre como essas novas figuras estão conseguindo adquirir corpos considerados femininos, né? Está falando dos desejos, do imaginário dessas figuras e a intuição da Cassandra é tão fabulosa que até hoje essas obras falam muito sobre comunidade trans. Então, não foram escritos por pessoa trans, mas até hoje dialogam com desejos que são muito vivos na comunidade trans, né? É muito interessante isso. Não, é espetacular, né? Quando a gente fala de uma pessoa à frente do seu tempo, normalmente a gente fala de algumas décadas, né? Mas o que a gente tá falando da Cassandra é literalmente 70 anos, sabe? Hoje a Uhum. gente tá celebrando, por exemplo, que a novela da Globo tá conseguindo fazer um casal lésbico com dignidade, mostrando seus desejos, colocando no lugar de respeito. Também tem uma personagem travesti também sendo tratado com dignidade, enfim, conquistas que são muito importantes, são muito simbólicas, mas pelo amor de Deus, Cassandra Hughes estava fazendo exatamente isso há literalmente 75 anos atrás e Uhum. tá aí esquecida, esquematizada, mostrando que realmente nunca teve interesse em colocar essas pessoas com o seu devido respeito, falando como elas merecem ser tratadas, enfim, Uhum. então é muito conveniente quando esses conformismos aparecem. Amara, a gente está chegando aqui ao fim e eu queria só trazer uma última questão que para mim chamou a atenção, que pesquisando um pouquinho mais sobre ela e também um pouquinho mais sobre a tua própria trajetória para me preparar para a entrevista, eu vi que a Mara Moira é um nome inspirado na Odisseia, na Odisseia de Homero, Uhum. certo? E também vi, isso eu não consegui confirmar, mas me parece que sim, que Cassandra Hughes é uma homenagem a uma sacerdotisa grega. Tem alguma relação? Tu se inspirou um pouco nisso ou, enfim, é só coincidências que tem essas mitologias gregas envolvendo o nome de vocês duas? Não, não, meu foi coincidência. Acho que eu ainda não conhecia a Cassandra, né? Nesse momento, acho que pensando bem, eu acho que eu conheci a Cassandra
quando a Devassa publicou Eu Sou uma Lésbica numa coleçãozinha de pocketbooks, né, em 2006 ou 7 ou 8, alguma coisa assim, esse livro meio que escandalizou geral, teve um monte de fuzuê, a Cassandra já tinha morrido, né? E eu lembro do bafafá disso, do lançamento desse livro, mas eu não fui ler nesse momento, eu fui ler Cassandra Hills já, eu acho que 2016, 17, 18, não lembro agora exatamente, teria que pegar algum registro, né, de quando é que eu abri pela primeira vez o livro dela, que provavelmente foi Eu Sou uma Lésbica que eu li primeiro, e depois Georgette, Uma Mulher Diferente, outros livros que eu propus pro Clube do Livro do Museu da Diversidade Sexual, trabalhei no Museu da Diversidade, e lá eu tinha um Clube do Livro e eu propus que algumas obras da Cassandra fossem lidas, porque eu queria que a Cassandra deixasse de ser uma figura que a gente só cita e não lê. Então a gente chamou pessoas para lerem e discutirem Cassandra Rios com a gente. De qualquer forma, acho que o meu nome e o dela têm coisas em comum, né? Então, o meu nome fala do Odisseu tentando voltar para casa, e aí ele sofre a moira, o destino, amara, amarga, o destino amargo de ver-se longe de Ítaca, longe da sua terra, né? Então, amar a moira é o destino amargo, né? E eu gosto desse amargor, né? Porque não necessariamente é um gosto ruim, é só um gosto um tanto incompreendido, e nesses tempos de indústria alimentícia que adoça tudo e transforma e faz a gente se acostumar com cada vez mais coisas porcarias, acho que reivindicar o sabor amargo e a importância do amargor, acho que é importante para a gente não perder de vista o paladar, ele é múltiplo, ele não é só docinho e salgado. E a Cassandra tem essa coisa da maldição, né? Essa figura que vê as coisas, mas ignoram o que ela está falando, não conseguem acreditar no que ela está falando, né? Então ela foi amaldiçoada nesse sentido de você vai ver a verdade acontecendo, você vai ver o futuro, você vai prever, vai avisar as pessoas, ninguém vai acreditar em você, vão rir da sua cara, né? E acho que as obras da Cassandra têm um pouco desse funcionamento, né? Ela nos joga na cara coisas ali nas suas obras e a gente finge que não está vendo, finge que não está entendendo, finge que ela é louca, finge que ela é uma figura completamente despirocada, né? Para não prestar atenção o quanto ela nos revela de nós mesmos e mesmas nessas obras, né? E se você me permite, eu queria falar uma última coisa sobre a Cassandra, que é a Por coisa que eu favor, tenho pensado que talvez é a grande contribuição dela para a por literatura favor. brasileira, que é o direito de mulheres escreverem putaria. Homens sempre puderam escrever putaria. Antes de Cassandra Rios, eu não consigo pensar nenhuma autora que se permitiu esse nível de explicitude na discussão da sexualidade humana, nas suas mais variadas versões, né? Então a Cassandra se permitiu escrever como homens já podiam escrever, pagou um preço muito alto por isso, mas ela começa a construir um direito de mulheres escreverem sobre sexualidade de forma direta, sem pejo, sem escolher palavra, né? Acho que é uma grande coisa para a gente não perder de vista. Até então, quando as mulheres iam escrever sobre sexualidade, era aquela coisa muito mais delicada, pudica, comportada, de levantar um pouco a saia, mostrar o tornozelo. Isso já era suficiente para elas serem chamadas de puta. A Cassandra vai colocar os órgãos genitais, os cus, vai colocar a gente se refestelando nessa festa que é o corpo e o prazer e o deleite. Então, vale muito a pena reivindicá-la por isso também, né? Ela pode não ter sido Machado de Assis ao construir suas frases, o cuidado com a escrita foi um pouco desleixado, mas ela tem uma intuição, uma capacidade de fazer coisas que vão seguir aterrorizando e perturbando a nossa sociedade por muito tempo. Viva Cassandra Rios, viva a Mara Moira também, ela que é escritora, professora de literatura, doutora em letras da Unicamp, nos ajudou a mergulhar nesse universo tão importante, tão colocado de canto, mas que precisa cada vez ficar mais no centro do debate, que é a escrita de Cassandra Rios, a escritora brasileira não só mais censurada durante a ditadura, mas como a Mara explicou pra gente, que continua sendo censurada pela nossa sociedade. Vou fechar aqui a entrevista te agradecendo e também recomendando para todo mundo assistir um documentário. Claro, vamos lê-la, vamos ler Cassandra Hill, sem dúvida alguma, mas quem quiser também conhecer um pouquinho mais da trajetória rapidamente, um documentário Cassandra Hills,
A Safo de Perdizes, de Hannah Korik, acho que é essa a pronúncia, Korit, talvez. Tá disponível no YouTube de graça, super recomendo. E depois mergulhe nos livros dela. Difíceis de achar, mas tenho certeza que vamos conseguir popularizar cada vez mais no sentido desse livro tá disponível para todo mundo. Amara, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns por esse trabalho. E já já a gente está de volta aqui, viu? Feliz demais. Obrigado pelo convite, querido. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.